Olá, Débora. Boa noite. Célia. Tudo bem? Angélica, minha xará. Raquel. Tudo bem com você, Raquel? A Jéssica. Tudo bem, pessoal? Pessoal, fala se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite. Débora. Tá perfeito o som? Tá tudo ok? E a gente vai iniciar a nossa live. Débora, tudo bem? Luciene. Tudo certinho. Olha. Eita. A internet tem hora que tá dando uma caidinha aqui. Mas vai dar certo. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a saúde do nosso intestino, né? Então, essa live é tanto para quem sofre com o intestino preso, tá? Quanto para quem sofre de diarreias crônicas, certo? Essa live vai ensinar a gente também como que a gente deve alimentar a favor do nosso intestino, certo? E digitando aqui no dia a dia, tá? Para vocês adotarem essas dicas para melhorar o funcionamento e o equilíbrio da microbiota no intestino de vocês. Tá caindo algumas vezes para vocês? Porque várias vezes apareceu aqui para mim reconectando. Caiu alguma vez a live para vocês? Oi, Vanessa, Sueli, Shirley, boa noite. Edi, caiu também. Eu vou abrir a porta aqui de onde eu tô, que talvez melhore também o sinal. Eu tô no quarto. Só um minutinho, pessoal. Pronto, voltei. Vamos ver se o sinal para de cair. Então, pessoal, vamos lá. A gente vai falar de intestino. E intestino é muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Muitas revistas, quando tá aparecendo que tá caindo, reconectando, eu dou uma paradinha de falar, tá? Para vocês não perderem nada. Então, gente, essa live vai ficar gravada, então, assim, quem perdeu o início, né, depois dá pra ver, pra eu não ter que ficar repetindo pra quem já tá aqui desde o começo, tá certo? Então, vamos lá, o intestino é muito, muito importante, tá? Por quê? Todas as doenças, quase que em sua totalidade, elas começam no intestino, tá, pessoal? Tudo que a gente for tratar numa pessoa, a gente tem que olhar. E por quê, né? A gente já ouviu falar muito isso, mas por quê, né, que é tão importante? O intestino, ele é um órgão de absorção e um órgão de excreção, né? Então, ele absorve nutrientes e excreta toxinas, excreta aquilo que ele não vai fazer uso ou que não faz bem para ele, certo? O nosso intestino, pessoal, ele tem cerca de 9 metros, tá? O intestino delgado junto com o intestino grosso. Ele é um órgão grande. E a gente produz, no nosso intestino estão células de defesa. Sabe quantos por cento de células de todo o nosso corpo está só no intestino? 60%, tá? Então, 60% de células do nosso sistema imunológico encontra no nosso intestino, certo? Então, você vê a importância para a gente ter imunidade, para a gente combater vírus, bactérias, qualquer infecção que seja, a gente precisa de estar com o intestino bom, tá ok? E mais de 60% dos nossos neurotransmissores também são produzidos no intestino, mais de 60% dos nossos neurotransmissores, tá? A serotonina é 90% produzida no intestino e a dopamina 60% produzida no intestino. Eu falei desses dois, tá? Mas são mais de 30 neurotransmissores produzidos lá. Boa noite para quem tá entrando agora. Boa noite, pessoal. Então, eu tô falando aqui. E por que a maioria das doenças começam lá? Então, o nosso intestino é o responsável, tá? E também por produzir muitos neurotransmissores, ele produz mais neurotransmissor
do que o nosso cérebro, tá? Então, assim, quando a pessoa tá de mau humor, quando a pessoa tá sem disposição, o problema não é aqui, não é lá no cérebro, o problema é no nosso intestino, tá? Por isso que a gente tem que falar tanto da saúde intestinal. E tem muitas pessoas que sofrem de problema intestinal, né? Seja de constipação, ou seja agora. Ó, pessoal, eu dei uma introdução, agora que a gente vai começar a falar mesmo do assunto propriamente dito. Quando aparecer para mim que tá reconectando, eu vou dar uma pausinha, tá? Tô falando para todo mundo, para não ficar nada perdido. E se perdeu alguma coisa, Maria, você tava falando isso, repete. Eu repito aqui, tá ok? Pessoal, vocês, deixa eu ver nos comentários. Falem comigo, a maioria que sofre de intestino mais preso, né? Aquele intestino irritado que funciona várias vezes ao dia, que você fica parecendo um patinho. Come, corre pro banheiro. Qual que é o problema da maioria? Se alguém quiser colocar aqui, o meu é preguiçoso, o meu funciona demais, só pra gente conhecer um pouco, né, e ver a maior parte das pessoas. Geralmente, né, o pessoal que me procura tem intestino mais preguiçoso, né, mas existem as pessoas que têm ele funcionando demais. A maioria é preso. Bom, deu para entender então a importância do intestino, né? Nessa introdução que eu falei para vocês, que ele controla o sistema imunológico, que ele controla o neurotransmissor. E se você que tá aqui, o seu intestino não tá funcionando bem, com certeza você vai ter dificuldade no seu humor, na sua disposição, tá? Até na autoestima vai mexer, tá? E compromete seu sistema imunológico, tá bom? Então, a gente vai aprender hoje algumas táticas de como regular. Então, vamos começar. As 3 principais causas, que é o tema da nossa live, né? Da inflamação intestinal. Então, o intestino que não tá funcionando bem, tá? Que ele tá funcionando por demais ou por de menos, ele está inflamado e ele está com a sua microbiota desregulada. O que é microbiota? Boa noite para quem está entrando agora. A microbiota, pessoal, é o equilíbrio de bactérias boas. Até vocês já devem ter ouvido, né? Ou já visto em algum lugar. Se alguém já ouviu falar isso, coloca um sim aí. Que a gente é 10% humano. Vocês sabiam disso? Que nós somos 10% humanos. Alguém falou isso já para vocês alguma vez? Sim, dor de cabeça, um tanto de coisa vai ocasionar mau humor, né, estresse, até insônia por conta do intestino ruim. Nós somos 10% humanos, isso mesmo, não é 90%, nós somos bactérias, tá, interagindo com as nossas células. Então, como é importante o equilíbrio de bactérias no nosso organismo, boas e ruins. Quando a gente tá com disbiose, que a gente fala, disbiose é o desequilíbrio de bactérias. Existe a disbiose intestinal em outros órgãos, mas a gente vai falar da intestinal hoje, tá? Tá travando bastante, viu? Isso acho que é do Insta mesmo. Mas quando trava, eu tô... voltei a falar agora. Eu paro de falar até voltar, tá bom, gente? Vamos lá. Então, primeira causa, tá? Que é a primeira causa do nosso intestino estar inflamado. Pessoal, no YouTube, eu só tô aqui no Insta, não tô no YouTube. Eu preciso ainda começar a fazer por lá também, mas só estou aqui no Insta, mas vai ficar gravada e quando ela tá travando eu pauso a minha fala, tá bom? Então, fica todo mundo calmo que a gente vai conversar aqui. Se passar 1 hora, a gente abre. Primeira causa são os alimentos, a ingestão de alimentos inflamatórios. Eu vou falar 3 primeiros alimentos inflamatórios, né, que muitos de vocês devem ter conhecimento já, né, que seguem aqui o Dr. Renato, me seguem. Primeiro deles é o glúten, tá? Se tiver aqui alguém pela primeira vez, né, não sei, o que é disbiose? Disbiose, Zilda, é o desequilíbrio. Disbiose é o desequilíbrio das bactérias boas e ruins no nosso intestino.
A gente precisa das duas, tá? Elas têm que andar em sincronia, certo? Nós precisamos das ruins também, mas tem que estar em equilíbrio. Quando não estão em equilíbrio, a gente entra numa disbiose, tá bom? Então, vamos lá. Os primeiros são os alimentos inflamatórios. O primeiro deles é o glúten. Ah, mas por que vocês falam tanto do glúten? Por que o glúten faz tão mal? Tá travando, pessoal, mas aí eu dou uma pausadinha quando trava, tá bom? O glúten a gente encontra na farinha de trigo, a farinha branca, tá? O trigo mesmo, a cevada, tá? Mas a gente fala mais do trigo, da farinha de trigo, porque é onde a gente ingere mais ele, tá ok? Ele foi modificado, a estrutura dele foi modificada. Ele não é mais como era originalmente, tá? O nosso intestino não suporta, o nosso intestino não tem a capacidade, tá? Para estar absorvendo essa molécula, porque ela ficou muito maior do que a original, tá ok? Então, o amor tá travando demais. Então, pessoal, o glúten, ele foi modificado, a molécula ficou muito grande e a gente não consegue absorver. E ele ainda funciona na parede do nosso intestino como uma cola. Vocês já perceberam que o pão sem glúten não tem aquela liga, o pão, o bolo, que tem um outro, né? Que tem o glúten, né? Tem aquela liga, aquilo que dá, é mais seco o pão sem glúten, geralmente. O bolo também, ele esfarela um pouquinho mais, né? A gente tem que testar várias receitas para tentar dar um jeito nesse problema. Porque o glúten gera aquela cola. E aquilo lá gruda na parede do seu intestino e vai inflamando, tá? Então, um dos principais é o glúten. Então, a primeira coisa que você que está sofrendo com o intestino tem que fazer, retirar o glúten da sua vida. Você vai retirar a farinha branca, tá? Todo mundo entendeu essa parte, né? Segundo, retirar o leite de vaca, certo? Leite de vaca e derivados. Por quê? Nós também não estamos preparados para receber o leite da vaca. A gente está preparado para receber o leite materno, tá? O da vaca não, por conta das proteínas, caseína, tá? A lactose, muitos falam só da lactose, mas o problema não é só a lactose, tá? Na verdade, até a caseína dá muito mais problemas do que a lactose, se for ver, tá? Então, a gente precisa retirar isso porque também inflama a parede do nosso intestino. A gente não vai aprofundar nessa live sobre o processo de inflamação, tá? Desses alimentos, senão a gente não fala do restante, que é o tema. Então, eu vou passar as causas e o que fazer, tá ok, gente? Numa próxima live, a gente fala mais detalhado do porquê disso. Então, retire o glúten, a farinha de trigo. Aí não adianta você falar assim, ah, mas eu vou comprar a torrada integral, o pão integral. Não, é farinha de trigo, tá? Do mesmo jeito. Você tem que usar uma farinha que não seja de trigo, uma sem glúten. Glúten, leite, derivados e açúcar, tá? Principalmente o açúcar branco. O leite não tem cálcio, tá? O leite, a quantidade de cálcio no leite, também dá outra live isso, né? Então, essa questão de osteoporose, depois a gente vai mudar de assunto, tá, pessoal? Mas não preocupe com isso. Parar de tomar leite não vai te dar osteoporose. Isso daí tem muito estudo mostrando isso, pelo contrário. Vamos lá. Então, primeira causa, você vai tirar esses alimentos inflamatórios. A segunda causa, tá? Que inflama o seu intestino é a ingestão de alimentos que você é intolerante, tá? A certos alimentos. Às vezes você nem sabe. E aqui eu vou falar alguns sintomas que você vai poder identificar, mesmo sem exame, se você é intolerante ao alimento, tá ok? Então, pessoal, depois no finalzinho eu vou estar respondendo as dúvidas, tá? Pra gente não estar pausando aqui a live. Existem alimentos que são saudáveis, pessoal, e que a gente faz uso e não percebe, mas a gente é intolerante,
E aí eu vou mostrar para vocês como identificar isso se você sofre com certos sintomas, tá ok? Às vezes é o ovo, que é um ótimo alimento. Às vezes são grãos, castanhas, tá? Amendoim, certo? Tem muitos alimentos saudáveis, amêndoas, e que você pode ser intolerante, porque a nossa microbiota, ela é única, né? Ó, Deus fez a gente único. Então, se a minha é diferente de qualquer pessoa, a sua também. Então, aqui a gente tá falando no geral, tá? Porém, existe particularidades, né? Aqui a gente, como fala para muitas pessoas, a gente fala no geral, mas existe o personalizado. Existe assim, ó, para você isso vai fazer bem, para você isso não vai fazer. Por isso eu vou dar dicas aqui para você se observar. Questão de digestão, você tem que olhar para dentro de si, olhar os sintomas que o seu corpo mostra e se observar, que às vezes é algo que faz bem para uma pessoa, não faz tão bem para outra, tá ok? Então vamos lá. E a terceira causa, tá, é o estresse e o sedentarismo, que eu coloquei até juntinho aqui. Por quê? O sedentarismo, ele diminui muito a função intestinal, porque ele diminui os movimentos peristálticos, tá? São os movimentos que o intestino tem que fazer na hora, no momento de absorver e excretar, tá? O que tá lá. Então, a pessoa que é sedentária, que não se movimenta muito, que fica muito sentada, ela pode sofrer com o intestino preguiçoso. Então, por isso, muito importante a prática de uma atividade física, você fazer caminhada todos os dias, você se movimentar, tá? E o estresse também. Pessoas que estão com alto nível de cortisol, tá? Diminui até em 4 vezes a irrigação no seu intestino. Também ressecando, né, o bolo fecal, deixando o intestino mais preso. Aí o importante, o exercício vai estar melhorando o estresse, uma boa noite de sono vai estar melhorando o estresse, né? Meditação, né? Óleos essenciais, uma suplementação e alimentação correta, tudo isso trabalha controlando o estresse. Então a gente vai falar dessas 3 principais causas, certo? Até aqui tá tudo entendido que eu falei? Então todo mundo, ó, tirando farinha branca, leite, açúcar branco, tá? Fazendo atividade física e controlando o estresse, ok? Então, para falar de intestino, pessoal, a gente tem que falar de digestão, tá? A nossa digestão, a gente vai falar agora do início ao final, como que é o processo digestivo. O processo de digestão começa pela boca, tá? Até por isso que eu falo que a gente não pode ficar tomando uma medicação, às vezes, tô com dor no estômago, vou tomar uma medicação, uma coisa contínua. Se começou por aqui, é por aqui que você vai ter que também trazer a cura, controlar, tá? Não é com medicação, mas você vai ter que tirar aquilo que tá te fazendo mal, tá certo? Então, vamos lá. Começa pela boca. A boca é o único órgão que possui dentes, certo? O nosso dente tem uma função, triturar o alimento, tá? Então, é muito importante você observar o processo de mastigação. Então, você tem que comer lentamente. Quando você mastiga, você começa a estimular o seu estômago a produzir ácido clorídrico, tá? Para estar preparando para receber o alimento para digestão. Então, uma das funções da mastigação é triturar o alimento, tá? Quanto mais você tritura, mais fácil vai ser a digestão. Pensa assim, ó, quando você precisa fritar um bife, né? Você tá com pressa. Se você picar ele em tirinhas, vai ser mais rápido, né? Do que você fritar um bife inteiro. Concordam? Eu gosto de dar exemplo pra gente entender. Então, o nosso alimento, a digestão vai ser muito mais rápida se a gente mastigar bem, tá ok? Mastigar bem várias vezes e devagar. Porque nesse tempo vão acontecer 2 coisas. O estímulo do ácido clorídrico para o seu estômago, dando que você já está se alimentando. Então, a saciedade vai vir mais rápido, tá? Tem que dar tempo. Quando você come muito rápido, você vai comendo. Não precisava comer tudo aquilo, mas você estava com fome, porque não deu tempo de avisar o seu cérebro, né? Então, o processo começa pela boca. O processo de mastigação é muito importante,
tá ok? Pode ver aqueles centenários que chegam, já vi muita história de centenário. Eles põem no prato e vão lá devagarzinho, comendo, às vezes nem aguentam, já tá com o pai, tá com Deus, mas ela viveu 99 anos e meio. A minha avó paterna, era uma graça. E ela comia devagar. É uma coisa assim que eu guardo, né, dela. Ela punha aquilo lá, ela nem repetia. Eu nunca vi ela repetir, porque não sentia fome de repetir. Ela devagarzinho ia comendo, às vezes até não aguentava, deixava no prato, sabe? Então a gente tem que se policiar, porque é lindo. E aí você vai dificultando o seu processo de digestão, tá? Tanto que a mastigação aumenta a produção de ácido clorídrico, que vai uma dicasinha aqui no meio, tá? Que quem sofre de gastrite, tá? Que tem muita queimação aqui no esôfago, você deve evitar a chiclete, tá? Porque quando você mastiga, você tá avisando o seu estômago, vai receber esse alimento, ele vai produzir uma quantidade de ácido clorídrico maior do que deveria, sem precisar. Então, pode te dar uma certa queimação, tá? Então, vamos lá. Então, quem come rápido vai começar a lembrar, se policiar, que vai melhorar a sua digestão, tá? Vai ser mais rápida a digestão, vai ser mais tranquila, vai ser mais leve, tá? Quando a gente ingeriu, passou pelo esôfago e caiu no estômago. Então, guardem uma coisa, pessoal, muito importante que a gente vai estar falando aqui. Vocês nunca mais vão se esquecer. O nosso estômago foi feito para ser ácido, tá? A gente não tem que deixar ele básico. Dá para todo mundo entender sobre isso, o ácido básico? Ácido é um pH baixo, tá? E básico é um pH mais alto, certo? Também em torno do pH de 2,5, tá? É o ideal para fazer a digestão, 2,5. Quando a gente usa algum medicamento antiácido, você aumenta o pH. E você não deveria aumentar o pH dele. Se você aumenta, a digestão não vai ser feita corretamente. Concorda? Vai chegar no intestino um alimento que não foi bem digerido. E por que tem que ser ácido? Tanto para fazer o que você ingeriu e tipo quebrar em micropartículas, é isso que o ácido faz, tá? Quanto quando o seu estômago está ácido, né, que ele aumentou a produção de ácido clorídrico, ele já avisou o seu intestino que vai receber o alimento, né? Então, ele avisou o intestino que tem alimento produzindo e já libera acidez para o intestino, se ele estiver ácido, tá, pessoal? Há um grande problema que a gente vai conversar aqui quando ele não está no estômago. O pessoal caiu aqui um pouquinho, né? Então, vamos lá. Parou. Voltou agora. Então, vamos lá. O nosso estômago tem que ser o quê, pessoal? Ácido. Então, pode até escrever aí para gravar. Estômago tem que ser ácido. Pode até escrever aí que vocês vão guardar. Então, a gente não tem que deixar o nosso estômago menos ácido. Ele precisa estar ácido, tá? E ele precisa, é tão importante ele estar ácido. O seu intestino precisa da acidez do seu estômago, porque quando cai lá o ácido no seu intestino, o seu intestino, ele não deve ficar ácido, é o contrário do estômago. Então, assim, o intestino não deve estar ácido. Vocês vão guardar. O estômago deve estar, o intestino não. Só que, quando cai aquele ácido, quando cai a solução ácida no intestino, o intestino precisa começar a produzir, secretar água para deixar ele mais básico, tá? Então, a acidez que cai lá vai fazer o seu intestino produzir água, secretar água. E você precisa dessa água para quê? Para aumentar os movimentos peristálticos, para hidratar tudo, o bolo fecal que vai chegar lá. Isso mesmo, então ficou entendido?
E agora, vamos pensar uma coisa. Se o meu estômago não está ácido, não está no pH legal, bom, o ideal, ele não vai mandar essa acidez para o intestino, concorda? Se ele não mandar essa acidez para o intestino não vai precisar secretar, produzir água lá. E aí, o que vai acontecer? As fezes vão ficar ressecadas. Pessoal, a próxima live eu faço no YouTube, mas vai ficar... Na hora que tá travando, eu tô dando uma pausadinha, tá? Para vocês não perderem nada. Então, vocês entenderam? Estômago ácido, intestino tem que ser básico, tá? Se o seu estômago não está ácido, o seu intestino não produz água, tá? Para fluidificar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho certeza que se você que tem, né, um intestino mais preso, você tem as fezes ressecadas, sabe, assim, com dificuldade para fazer, você tem distensão abdominal. Alguém pode dizer sim, é verdade? Distensão abdominal é quando dá um inchaço na barriga. Alguém passa por isso? Pessoas que geralmente têm intestino preso têm distensão, inchaço abdominal. Por quê? Então, vamos voltar ao processo da digestão. Eu quero que vocês entendam o processo, entendeu? De digestão. Tem que casar, tem que bater. Então, vamos voltar. Passou pela boca, passou pelo estômago, chegou lá no intestino. O intestino começou a produzir água, começou os movimentos peristálticos. Porém, tem a alça intestinal, né, que começa a trabalhar quando tá lá com o intestino com a água, porque tem que juntar o bolo fecal, passar para o intestino para ter o trânsito e excretar, certo? Esse é o caminho certo. O que acontece? Se você come alguma coisa que você é intolerante, talvez você não saiba que você é intolerante, o que vai acontecer? Estão os movimentos, a alça está funcionando, encheu de água lá, mas os movimentos vão parar e tem água lá, o bolo fecal tá lá, ele vai absorver a água, que é o que vai dar a distensão abdominal, aquele estufamento que você vai sentir, tá? E o que aconteceu? O bolo fecal, ele começou a ser digerido e parou muito antes de terminar, né? O processo de digestão, ele parou bem no início do intestino. Lembra que eu falei no início que o nosso intestino, ele tem em torno de 9. Quando você sente essa distensão abdominal, é uma dica. Você ingeriu algum alimento que você é intolerante. Pode ser algo até saudável. Por isso que eu falei que a gente é único, a gente tem que começar a se observar. Por exemplo, fala assim, olha, eu comi feijão e me deu muita distensão abdominal. Com certeza você tem uma intolerância. Tem pessoas, mas tem pessoas que têm uma certa intolerância a alimentos que fermentam mais, tá? Eu vou dar dicas aqui do que fazer nesse caso. Mas você vai começar a observar, ingerir muito alho, muita cebola, muito feijão, muito repolho, tá? Tudo isso são alimentos super saudáveis. Mas se você sentir essa distensão com esses alimentos, ou com outros também, pode ser castanha, pode ser granola, tá? Grão de soja, grão de bico. Se você sente isso, as suas bactérias não conseguem, tá? Fazer a digestão corretamente desses alimentos. Tem pessoas que são mais propícias a isso. Então o que eu teria que fazer? Fora as dicas que eu vou dar, o indicado é você reduzir o consumo desses alimentos altamente fermentáveis, tá? Então tem até uma listinha que vocês acham lá no Google de alimentos que chama Food Maps. Tema para uma próxima live, tá? Então, vocês teriam que seguir uma dieta com baixo Food Map, que são alimentos que não vão fermentar tanto e não vão estar gerando essa distensão abdominal. Então, as pessoas que sentem isso
paralisou o bolo fecal, né? O processo de excreção sua paralisou antes do término. E o que aconteceu? Como ele paralisou antes, até chegar no final do intestino, ele vai estar ressecado. Fora que, né, quando ele paralisa antes, às vezes fica uns dias lá no seu intestino, ele vai liberando toxinas, né? Ele fica acumulado lá, porque na verdade o ideal era ser excretado, né? Então, pessoas que têm esse problema, elas têm uma dificuldade grande de absorção, mesmo que coma bem a absorção de nutrientes, né? Porque tem toxina o tempo todo sendo liberada lá. A Suzy escreveu, obrigada, Suzy. Então, você vai encontrar uma tabelinha lá no Google, põe assim, alimentos com baixo FODMAP. Até vão aparecer vários, vocês vão ver que a maioria dos alimentos, eles são saudáveis, tá? Mas são carboidratos que não conseguem ser absorvidos facilmente. E tem pessoas que têm uma dificuldade maior, devido às bactérias do intestino dela, que tem uma dificuldade maior para absorver, tá ok? Já a pessoa que vai várias vezes ao banheiro, né? Ela come e tem que correr. O que acontece? Esse momento peristáltico tá acelerado, né? A liberação de água tá grande, só que o bolo fecal ele passa muito rápido. Às vezes você deixa de absorver o nutriente que tinha que absorver, porque o seu intestino excreta muito rapidamente. O motivo pode ser, grande parte é emocional, tá? Porque tá ligado a neurotransmissores, certo? Ou ao estresse, cortisol. E também existe um motivo por intolerância alimentar. Então, pessoal, como eu disse no início, vocês precisam se observar. Nós somos seres únicos, né? Então, às vezes, o feijão não faz nada para uma pessoa, mas para outra, ele vai deixar a pessoa inchada. Então, deixa o feijão de molho alguns dias, porque ele fermenta menos, tá? São algumas dicas. Comecem a observar. Hoje eu tô sentindo assim, inchada. O que eu comi? E aí você vai descartando. Você vai aprender a ver o que te faz bem e o que não te faz bem. Tá ok? Pessoal, vocês viram, acho que um pouquinho, a importância da água, né? Pro nosso intestino. A gente tem que estar hidratado, né? Para as fezes não ficarem ressecadas. E todo mundo que tem intestino preso já ouviu falar assim, nossa, tem que beber mais água, você tem que beber mais água. Sim. Ou outras pessoas assim, você tem que beber comer mais fibra, desculpa. Também é muito importante a fibra, né? Tanto é que eu dou a dica das pessoas que têm intestino preso, todos os dias, no período da tarde, pegar meio mamão papaya, colocar uma colher de semente de chia, de linhaça, tá? E aveia pode pôr junto e comer, tá? Ajuda muito porque tem muita fibra aí, certo? Porém, tem um detalhe. Até as alunas da comunidade que assistiram a live para a comunidade já ouviram eu contar essa historinha. Eu gosto muito de comparação porque eu acho que a gente guarda mais fácil, né? A pessoa que fica muitos dias com o intestino preso, 3, 4 dias com o intestino preso, você não pode exagerar no consumo de fibras. Você tem que aumentar mais a ingestão de água nesse momento do que de fibras. Por quê? Pensem agora comigo numa calha, a calha de uma casa. Pensem numa árvore perto dessa casa, que vão caindo as folhinhas, né? E vai entupindo essa calha, tá? Entupiu a calha. Imagine essa situação. O que você precisa pôr lá na parte de cima da calha para desentupir? Mais folhinha ou você precisa colocar água? Responde aí para mim, gente. O que a gente tem que colocar nessa calha para desentupir ela? Água ou mais folha? Água, né, Suzy? Água. Se a gente colocar mais folha, que aqui eu tô comparando com a fibra, tá, gente? A gente vai entupir mais ainda.
ele tá precisando de trânsito, ele precisa de água. Então, pessoas que estão com 3, 4 dias de prisão de ventre, você tem que beber mais água, tá? Do que você ficar entupindo de fibra. Aí pronto, Angélica regularizou, agora tá ok. Ingira fibra todos os dias, que é muito importante para a saúde do seu intestino. Mas um caso assim de 3, 4, 5 dias que você joga fibra, entra na água e esquece um pouco da fibra, tá? Então consuma de 2,5 litros até 3 litros de água por dia. Combinado, pessoal? E tem a dica do mamão, né, com a semente, que muita gente... Vamos lá. Agora a gente vai começar as nossas dicas, tá? Primeira coisa, agora eu vou dar para vocês algumas receitinhas para vocês estarem melhorando tudo isso. Então, primeiro eu expliquei para vocês o processo de digestão completo para vocês entenderem o que precisa para funcionar corretamente, né? Agora eu vou ensinar vocês como modular o seu intestino. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês estão atentos. Lá no início, o que eu falei? Que o nosso estômago tem que estar o quê? Para receber o alimento. Vamos ver se vocês estão acompanhando. O nosso estômago tem que estar... Vou esperar a resposta de alguém. Alguém tá comigo aí? Pode usar ameixa no lugar do mamão, tá? Que também tem bastante fibra. Tâmara. Adriana, ácido. Isso mesmo. O nosso estômago tem que estar ácido. Então, uma dica. Antes de todas as refeições, você usar uma solução ácida. Porque se você tá com um problema de produção de ácido clorídrico, que com a idade a gente produz menos ácido clorídrico, tá, gente? Você já vai estar facilitando a sua digestão. Então, você já coloca um ácido antes de começar a alimentação. Esse ácido, gente, ele vai passar para o seu intestino bem rápido. Mais rápido que uma água, essa solução. E aí, quando ele chegar lá no intestino, que não quer que fique ácido lá, o que o intestino vai fazer para não ficar ácido? Vamos ver se vocês entenderam, senão a gente explica de novo. Chegou uma solução ácida lá no seu intestino. Mas seu intestino não gosta de acidez, não deve ficar ácido, porque as bactérias que lá habitam não é legal que fique ácido no meio. Então, água, isso mesmo. O seu intestino vai começar a secretar água, tá? E secretando água vai estar preparado para quê? Para os movimentos peristálticos, para hidratar o bolo fecal, impedir o ressecamento. Ótimo, vocês entenderam. Então, pela manhã, o que eu recomendo? Água com limão. Nossa, mas é muito forte, é muito ácido. Gente, não precisa ser quantidade grande de limão. Isso não faz muita diferença não, tá? Você pode espremer meio limão em uma jarra, se você quiser, e pegar um copo dessa jarra, tá? Agora, você pode espremer um também, certo? Então, não precisa fazer muito forte, que seja difícil de ingerir. Então, de manhã, tome uma água com limão ao acordar. Você vai estar hidratando, você já vai estar preparando também o seu estômago, já vai estar ácido para receber um alimento, tá? E antes do almoço e jantar, eu recomendo a água com vinagre de maçã, tá? Eu recomendo 1 colher de sopa em 200 ml de água. Tem gente que gosta de pôr na água com limão o vinagre. Pode também. Então, antes de você almoçar e antes de você jantar, antes das principais refeições, você vai tomar essa solução para preparar a sua digestão, para acidificar. Você vai preparar seu estômago e você vai preparar o seu intestino, tá? Quem tem gastrite pode usar sim limão, não há problema, tá? A questão é, se você sente mal com uma quantidade grande, você pode fazer mais diluído, como eu disse, não tem problema. Se você quiser colocar meio limão em 1 litro de água, tá? E a gastrite vai ser curada com bons hábitos alimentares. Retira o leite, retira o glúten, tá? Retira o açúcar e segue certinho tudo isso que eu tô falando, que vai curar a gastrite sem medicação,
tá? É que eu falo, pessoal, começou o problema na boca. E é pela boca também que a gente tem que tratar o problema, tá? Então, primeira receitinha é essa, para você acidificar, tá? Então, todo mundo pegou, né? Água com limão no café, antes do almoço e do jantar. Vou sentar à mesa para almoçar. Faz lá, um copinho. O vinagre de maçã, gente, ele é excelente, tá? Ele é maravilhoso, porque além disso, dele acidificar, ele age também regulando a microbiota intestinal, tá? Ele é ótimo para as bactérias do intestino. Então, pessoas que já estão com a microbiota, com desbiose, né, que a gente fala desequilibrada, ele faz isso. Ele contém também pectina, né, que ajuda na saciedade. Então, você vai ver que você vai passar a comer menos. Então, acaba que gerando até a longo prazo, uns meses, vai gerando um emagrecimento, porque você vai começar a ingerir menos alimento usando o vinagre de maçã, tá? Então, assim, ele faz muito bem para a saúde. Além de ter também uma ação antioxidante, tá? Ele também diminui a absorção de carboidratos e de açúcar. Então, para pessoas que são propensas a ter diabetes, o vinagre de maçã é ótimo, tá? Reduz o colesterol, reduz a glicemia, tá? Então, ajuda em vários fatores. Isso, acordou, água com limão antes do almoço e jantar, 200 ml com uma colher de sopa. Quem achar, obrigada, viu, Joana? Quem achar muito forte uma colher de sopa, põe uma colher de chá, tá, gente? A gente adapta. Você usando isso, você já acidifica. Até aqui tá tranquilo? Então, bora lá. Vamos lá. Aí você fala assim, Angélica, mas eu percebo que eu tenho mais dificuldade quando eu me alimento com carne, proteína, né? A minha digestão fica lenta, é mais difícil. E não só proteína, eu digo, né? Eu digo grãos também. Muitas pessoas têm dificuldade com os grãos, igual nós falamos, né? Com o feijão, com a soja, com o grão de bico, né? Os principais. Alguém aqui percebe isso? Mais dificuldade na digestão de proteína e grãos? Se você tem essa dificuldade, eu vou te passar um shot, tá? O que é esse shot? Esse shot, pessoal, eu tô vendo que eu faço um roteirinho. Quem me conhece aqui sabe que eu sigo o roteiro. Eu sigo porque eu preparo com muito carinho, né, o conteúdo. Eu organizo as ideias que eu falo. Às vezes a gente se perde olhando um comentário, não sabe tipo, onde tá ao vivo, então a gente se localiza. Então eu tô olhando se eu tô falando tudo na ordem, se eu não esqueci de nada. Tá certo. Então, pessoal, se você tem essa dificuldade, você vai fazer um pouquinho diferente, tá? Só para quem tem essa dificuldade de digestão desses alimentos. Quem não tem, segue isso que eu falei agora no início, tá? Agora, eu tenho, gente, quando eu vou num churrasco, nossa, fica pesado. Quando eu como feijão, fica pesado. Você vai fazer um shot, que você vai colocar algo ácido em um chá. Os chás que estimulam as enzimas, tá? Que fazem a digestão de proteína, geralmente são os chás mais amargos, tá? O chá de artemisia, o chá dente de leão, tá? O chá de gengibre, o chá de canela, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci algum. Esses são os principais, tá? São os mais amargos pra gente, não tem aquele sabor tão neutro, né? Então, você vai fazer o chá, uma xicrinha de chá, e você vai colocar algo ácido no chá, que virou o shot. Você pode espremer meio limão, um pouquinho de limão, ou você pode adicionar o vinagre de maçã nesse chá, que aí virou o shot, para facilitar a digestão. O boldo também, tá? A espinheira santa eu não recomendo, Miriam, ele é muito bom para digestão, tá? Ótimo. Só que esses que eu falei aqui, pessoal, são chás que não tem problema se vocês usarem por vários dias, tá? Todos os chás que a gente indica, a gente tem que ver, porque chá, existem fitoquímicos neles. Então, a gente tem que ter um conhecimento sobre o chá.
né? Porque tem alguns que não é bom você tomar em excesso, não é bom você usar contínuo, só numa situação mais assim, né? Então, a espinheira santa é um caso desses, que não é bom, às vezes, você usar um tempo, tipo 20 dias contínuo. Eu não indico. Então, uma pessoa que tem essa dificuldade com carne, que vai estar usando todos os dias, esse que eu passei não tem problema, tá? Eu gosto muito do de artemisia, tá? Gengibre também com canela é maravilhoso. Aí tem muito aquela questão que tem gente que fala, eu tenho pressão alta, então não pode tomar em excesso, tá? A questão é o excesso. Não é tomar 3 xícaras dele, toma 1 xícara dele que não vai acontecer nada, tá bom? Artemisia é muito bom pro intestino, viu, gente? Ele é muito bom para também questão de trato urinário. Maravilhoso. Então, o chá, Joana, seriam os mais indicados para essa questão da digestão da proteína, da carne, dos grãos, seria o chá de gengibre, ou o chá de canela, ou o chá dente de leão, ou o chá de artemisia. Você vai fazer o chá, 1 xícara, e vai adicionar algo ácido nesse chá, que seja meio limão, ou que seja a colher de vinagre de maçã. Entendido, pessoal? Então, isso porque nós temos as enzimas digestivas, né? E até também com a idade a gente diminui a produção dessas enzimas digestivas. Agora, esses chás, eles estimulam a produção delas, tá? Eles estimulam. Então, por isso que é bom usar eles, né? Em conjunto. Até o ponto que você vai regularizar, que você não vai necessitar mais, tá? Gente, se der o tempo, a gente encerra e começa outra, tá? Vamos lá, mais uma dica. Se você sofre com gases, tá? Depois de refeição, você fica com muita distensão abdominal, inchaço e gases. Vou te passar esse chazinho para você tomar após a refeição, certo? Esse chá que eu passei agora, que eu acabei de passar, pessoal, é para tomar antes de uma refeição que você vai ingerir a carne, que você vai ingerir grãos, né? Esse você pode usar 1 xícara, pode ser todos os dias, não tem problema, tá? Mas é só para questão de facilitar a sua digestão. Agora, pessoas que sofrem com distensão abdominal e muitos gases, muita flatulência durante o dia após comer, o que você vai fazer? Você vai fazer um chazinho, só que para usar após a refeição, tá? Eu recomendo o chá de cravo com canela. Cravo com canela, anota aí, gente. É o principal, ele é muito bom. Eu vou dar 2 opções para vocês. De cravo com canela, você vai pegar, colocar... Tudo certinho, né? Você vai usar 10 cravos e 1 canela em pau, tá? Para 200 ml de água, para 1 xicrinha. Ou o de gengibre com hortelã. É ótimo, Raquel. Então, essas são as 2 opções, tá? O hortelã com gengibre maravilhoso, tá? Ou se não, de cravo com canela. Mulheres que sofrem de candidíase recorrente, o cravo é ótimo. Ele tem um grande poder antifúngico, tá? Então, seriam para 200 ml de água, 10 cravos, tá? E 1 canela, um pauzinho de canela, tá ok? E fica bem gostoso. Eu adoro o sabor da canela, do cravo no chá. Sempre ponho nos meus chás, eu ponho um pauzinho de canela lá. Eu acho uma delícia. Mas também quem tem pressão alta, não pode exagerar, tá, gente? A questão de tudo é a dose. Você fala assim, eu vou colocar um pauzinho de canela no meu chá. Não vai alterar a sua pressão. Mas eu vou tomar 1 litro desse chá. Aí é diferente, tá? O gengibre, um pedacinho, rala um pedacinho, né? Gengibre é forte, então não precisa ser uma grande quantidade. Um pedacinho pequeno já vai fazer o efeito. É bom você ralar ele ou fatiar bem pequenininho, né? Que você consegue retirar mais ativos dele. Quando você diminui, né, a base dele. Pessoal, então ingestão de água, né? E esse shot e esses chás que eu dei a dica para vocês. Tudo isso que a gente falou é para quê?
para você equilibrar a sua microbiota e para você desinflamar o seu intestino, tá? Se você fizer isso, você vai ver que o seu intestino vai começar a funcionar certinho e você vai começar a se observar, tá? Aí eu comi isso, não senti bem. Evite, tá? Evite e vai cuidando da microbiota. Você vai ver como que o vinagre de maçã vai te ajudar na sua microbiota. E agora eu vou passar uma última receitinha, tá? Que é o chá, pessoal, da casca de jabuticaba. Esse chá que eu vou passar para vocês agora é um chá que vocês podem usar ele todos os dias. Ele é para quê? Para modulação intestinal. Ele é o melhor para regular, para pôr em equilíbrio as bactérias boas com as ruins, tá? Então, é o chá de casca de jabuticaba. Você vai precisar de 20 cascas de jabuticaba para 600 ml de água. Aí você deixa a água quase ferver, sem ferver, né? Com as cascas de jabuticaba, desliga e deixa em infusão por uns 10 minutinhos. Coa e pode tomar esse chá todos os dias. Toma uma xícara desse chá, tá? 1, 2, não tem problema. Ele é para modulação intestinal, tá? Ele é muito, muito bom. Quem tá com assim, a microbiota muito desregulada, pode tomar de 2 a 3 vezes ao dia até regularizar e depois reduz, tá? Para 1, 2 xícaras, tá? Vai reduzindo. Sim, o gengibre você pode adicionar na água aquecida. Eu nunca gosto de ferver a água para chá, tá, gente? Tem gente que fala de ferver porque você perde muita coisa, tá? Então, desde quando começar a subir aquelas bolinhas, você já desliga. Tá ok? Pessoal, agora eu gostaria de falar com vocês de um bônus. A gente vai ter um sorteio ainda aqui, tá? Na live. Encerrou o conteúdo daqui. Essa live vai ficar gravada. Qualquer dúvida que ficou, né? Travou bastante. Espero que eu tenha ajudado vocês. E vocês coloquem em prática e depois venham comentar comigo. Mas a gente vai ter um bônus especial. Se der o tempo aqui, eu vou abrir uma outra live pra gente conversando. Pensando em tudo isso, em modulação intestinal, né? Pensando no equilíbrio da microbiota, em facilitar o trânsito intestinal, tá? Eu elaborei um kit para vocês, que é o kit intestinal, tá, pessoal? Esse kit intestinal, ele é composto por apenas 2 fórmulas. É uma fórmula em gotinhas, tá? Essa fórmula em gotinhas são todas as 2 fórmulas totalmente naturais, tá? E essa fórmula em gotinhas, ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar a hidratação intestinal e estimular os movimentos peristálticos. Então, aquele intestino que é preguiçoso, essas gotinhas vai ajudar nisso, tá? A hidratar mais o bolo fecal, não ficar com as fezes ressecadas, tá? E a fórmula em cápsulas é uma fórmula que você vai tomar uma cápsula por dia, que são mais probióticos, tá? Que vão ajudar a regularizar a sua microbiota, desinflamar o intestino. Ele serve tanto para pessoas que têm síndrome do intestino irritável, quanto para pessoas que têm constipação, intestino preso. E ele também tem o piruvato de cálcio. Vocês vão ver a composição inteirinha depois deles, tá? Não vou passar aqui, mas depois vocês veem no site. Que diminui a absorção de carboidratos, melhora o metabolismo, tá? Tem pré e probióticos. Então, além dos chás, se vocês usarem o kit, isso vai ajudar bastante vocês. Principalmente na questão de intestino preso, tá? E também na síndrome do intestino irritável. Lá no site tem todas as informações da composição, tá? Todas as dúvidas. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E a questão é a promoção, tá? Então, a gente tá com uma promoção especial. Para quem é da comunidade, a gente vai mandar o link lá no Telegram, porque vocês têm um valor diferenciado. Agora, para quem não é da comunidade, eu vou colocar o site aqui. Vocês também têm desconto, tá, pessoal? Não é que não tem, não. Tem. Deixa eu escrever aqui para vocês. Mas que a comunidade, ela tem um valor super diferenciado em fórmulas com a gente mesmo. Calma aí que já passa o preço. Deixa eu colocar aqui o site para vocês, só um minutinho. Tô apanhando um pouco aqui.
É o www.h9folia.com.br. Deixa eu ver, eu tenho que fixar aqui. Como que eu fixo aqui? Vamos ver se eu fixar. Achei. Eita, deixa eu ver, foi certinho. www.h9folia.com.br. Foi certinho. Pessoal, então, você que não é da comunidade, vai entrar nesse site que eu fixei aqui. A gente tá com um desconto especial. Esse kit é para 2 meses, tá compensando muito e é fácil de usar, tá? Agora, para você que é da comunidade, calma que o pessoal do suporte já vai estar colocando lá no Telegram o site da comunidade, vai entrar no site no link que eles vão deixar lá, tá ok, pessoal? E agora vamos fazer um sorteio desse kit para alguém que participou da live, tá? Vamos ver que ainda dá tempo. Vamos sortear quem será o vencedor. Eu vou deixar o número que você vai estar entrando em contato. Você que for sorteado, você vai passar seu nome completo para esse número aqui, ó. É o número do suporte 35 3531 1001, tá? Esse número é o número do suporte que você vai entrar em contato, você que for sorteado aqui, tá? Vamos ver quem que vai estar ganhando esse kit. Vamos ver. Ah, pessoal, eu vou colocar nos meus stories também o site, no link da bio no meu Insta, tá? Vou colocar lá para vocês acessarem. Vamos ver quem que vai ganhar. Tô fazendo aqui o nome do pessoal. Vamos ver. Os meninos estão fazendo aqui pra mim, gente. Espera aí. Josi, Bahia. Cadê? Josi, Bahia. Josi, Bahia, tá aí? Josi, Bahia. É isso mesmo? Isso, Josi, Bahia. Você, Josi, parabéns. Você foi sorteada com o kit intestinal. Josi, entra em contato com o WhatsApp, tá? 35 3531 1001 do suporte. Isso mesmo, Sueli, obrigada. E lá você vai falar, eu fui sorteada na live da doutora Angélica pro kit intestinal, tá? Então você vai receber de graça, tá? Esse kit intestinal. De que cidade que você é, Josi? Parabéns! Que cidade que você é? Pessoal, vamos lá. Então, gente, entra no site, tá? A comunidade, eu não sei se já liberaram no Telegram, só que quem tiver aí pode estar falando. Se já deixaram lá o link. Senão eu coloco lá para vocês, se o suporte ainda não colocou. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela live que fizemos juntos, né? Que vocês participaram. Espero que tenha ficado bem entendido, né? Foi um prazer estar com vocês. E em breve a gente faz mais alguma live aí. Um beijo pra... Peraí, só um minutinho, pessoal. Só um minutinho aí. Desculpa, pessoal. Tive que dar uma saidinha aqui. Tava aqui com os filhos. Pessoal, tem alguém que tem alguma dúvida dessa live? A live vai ficar salva. Enquanto isso, vamos tirar algumas dúvidas enquanto não encerra. Quanto ao kit, tá? Eu vou responder algumas dúvidas principais. Pessoal, qualquer um pode tomar? Sim, gente, só não recomendo para o gestante, né? Sem perguntar para o médico, mas é algo natural, tá? Em doses ótimas, ideais, sem efeito colateral, tá? É algo que somente vai fazer bem para sua microbiota, para o seu organismo, vai te ajudar. Então, não tem restrição, tá? A gente elaborou mesmo, eu elaborei
pensando em tudo isso. Não tem problema com outros suplementos, não interage, tá? As únicas contraindicações que vão ter estão lá no site, que são, assim, pessoas com problemas graves, né, mesmo de intestino, alguns sangramentos, pessoas com preparação para exame, tá? Problemas assim que vai estar tudo lá no site explicadinho. O valor vai estar no site também, tá? A gente teve a promoção, né? Deixa eu entrar aqui, ver se eu consigo entrar para ver o valor certinho, para passar para vocês. Eu acho que tá de R$350 por... Deixa eu ver, alguém pode me ajudar aqui, que já entrou no site? Deixa eu ver o preço da comunidade. Se alguém entrou, gente, me ajuda aqui, que eu não quero falar valor errado. Vamos ver. De 350, que era para 2 meses, tá num super desconto, tá? Até para quem não é da comunidade, vocês têm um valor especial. Deixa eu tentar entrar aqui. Já passo para vocês. Lembrando, pessoal, que esses kits que a gente fez também em quantidade limitada, tá? Para esse valor. Questão de ativos. Então, terminou esse estoque, a gente tem que comprar ativo, novos lotes. Então, pode estar tendo alteração de preço, né? Assim como tá alterando bastante preço de tudo, né? Pra gente também. Então, a gente conseguiu esse valor diferenciado para hoje, tá? Eu creio que vai ficar no máximo até amanhã. Deixa eu ver aqui o kit. Regulador intestinal, ó. Tô entrando aqui no site, gente, para não falar para vocês coisa errada. A gente vende só pro Brasil, ó, de 450 por 297 para 2 meses, tá? Para 2 meses. Então, é um valor muito bom, tá? Qualquer dúvida em relação ao kit, vocês vão poder perguntar no suporte, que é o 3531.001, tá? Só para o Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade para mandar para fora. Para fora, a gente manda quando, assim, a pessoa tem algum parente, amigo que vem ao Brasil e leva para vocês. Infelizmente, ainda é um pouco difícil mandar suplementos para fora, tá? Então, pessoal, para o pessoal que não é da comunidade, né, está por 297. Passa no cartão, em boleto, né? E lá tem todas as informações das duas fórmulas. Tem alguma dúvida, pessoal? Ficou tudo entendido? Nem que assim, eu queria que vocês entendessem o processo mesmo de digestão, né? Para vocês lembrarem sempre, o meu estômago tem que estar ácido, então eu não posso ficar tomando um antiácido, porque senão não vai ser digerido o alimento, eu não vou absorver, né? Isso. Ô, pessoal, se alguém puder tirar um print também, né, da tela, e depois repostar, porque essa live vai ficar gravada, né? E mais pessoas podem assistir essa live, né, que estão passando por esse problema. E aí vocês puderem repostar no story de vocês, tá? Me marcando também. É bom porque mais pessoas têm acesso ao conteúdo, né? Conteúdo que a gente sempre passa com muito carinho também no Insta, né? Sempre alguma coisa, uma dica, né? E todo conteúdo de graça. Sempre fazendo live também, levando informação de saúde para vocês. De cabelo, que teve gente que falou aí, em breve a gente vai estar fazendo também. A gente já tá preparando algo bem especial, tá? E aí eu vou estar divulgando aqui no Insta, tá, pessoal? O chá, quanto tempo? Você toma uns 20 minutinhos antes, tá? Do almoço e do jantar. Aquele chá que eu passei para questão de proteínas é só se você tiver dificuldade. Se você não tem dificuldade, não, eu só quero equilibrar, eu só tô com o intestino muito solto, muito preso, use as soluções ácidas, tá ok? E o chá de jabuticaba, que é muito importante para modulação intestinal. Tá ok, pessoal? Márcia, que é o kit de cabelo. Então, em breve a gente vai estar liberando uma promoção. Vou fazer uma live aqui com vocês também.
uma mentoria, tá? Muita gente pede cabelo de pele, né? Mas estava muita demanda pelo intestino. O pessoal me mandou no direct, nossa, me ajuda, por favor. Falei, não, vamos estar fazendo algo especial para o intestino, né? Do cabelo a gente já fez há pouco tempo. E logo a gente vai falando de outros assuntos. Vocês podem dar dica aí que a gente vai preparando algo para vocês. Então é isso, pessoal. Acesse o link aqui. A comunidade vai acessar o link que receber lá, tá ok? Vou deixar no meu store e vou deixar no link da bio. Um beijão para vocês, uma boa noite e uma semana muito abençoada para todos vocês. Beijão, pessoal. Todo mundo já tirou um print aí? Deu certo? Beijo, pessoal.